Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, cenário externo de juro alto põe pressão sobre ajuste fiscal. Assembleias de São Paulo e mais 3 estados liberam cota de autopromoção. E Brasil abre mata-mata contra o Japão, sob pressão para confirmar o favoritismo. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta segunda-feira, 29 de junho de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. O aperto monetário promovido pelos bancos centrais do mundo todo fez com que a situação fiscal do Brasil voltasse a ganhar mais atenção dos investidores. A alta dos juros no exterior, que é reflexo do preço do petróleo turbinado pela guerra no Oriente Médio, colocou um holofote nas fragilidades de países considerados mais arriscados. No Brasil, por exemplo, a dívida bruta deve encerrar o ano em 83,2% do PIB, segundo economistas consultados pelo Banco Central. Em 2035, ela deve chegar a 99,8%. Nos últimos anos, o país optou por fazer um ajuste com base no aumento da arrecadação, mas o próximo governo terá de promover cortes de gastos, segundo especialistas. A lista de medidas inclui a sobreposição de gastos em benefícios sociais, mudança nos pisos constitucionais de saúde e educação, reavaliação dos supersalários e das regras de ajuste real do salário mínimo, além do encaminhamento de uma reforma administrativa. Um levantamento mostra que as assembleias legislativas de São Paulo, Ceará, Alagoas e Sergipe não proíbem o uso da cota parlamentar para autopromoção no período pré-eleitoral. Especialistas ouvidos pelo Estadão afirmam que essa prática pode dar vantagem aos parlamentares que disputam a reeleição e comprometer a igualdade da disputa. Embora haja uma divergência sobre a interpretação da lei das eleições, juristas defendem regras internas para coibir abusos e facilitar a responsabilização. As assembleias de São Paulo, Ceará e Sergipe disseram que a própria lei das eleições já limita o uso da cota para autopromoção. A de Alagoas não respondeu. Nos destaques internacionais, os Estados Unidos e o Irã, que voltaram a trocar ataques, ampliando a tensão e colocando em risco o acordo provisório de paz entre os dois países. O foco do conflito é o Estreito de Hormuz, a rota estratégica para o transporte mundial de petróleo e gás. Enquanto Washington defende a livre navegação, Teherã exige controlar a passagem e ameaça interromper as negociações. Apesar da escalada, os dois lados mantêm contatos para tentar avançar nas conversas diplomáticas. O Brasil resgatou 13 brasileiros que estavam na Venezuela depois do terremoto histórico e aproveitou a missão da Força Aérea Brasileira para enviar ajuda humanitária ao país. O desastre já deixou 1.450 mortos e mais de 3.000 feridos e prejuízos estimados em quase 7 bilhões de dólares. Equipes internacionais seguem as buscas por sobreviventes, enquanto as autoridades restringiram o acesso à região mais atingida para facilitar os trabalhos do resgate. Hoje o Estadão também informa que um levantamento da farmacêutica Teva Brasil, com o apoio da Abrace, mostra que cerca de 27 milhões de brasileiros convivem com a enxaqueca sem diagnóstico. Especialistas apontam que o desconhecimento sobre a doença, a dificuldade de acesso a médicos da área e a automedicação ajudam a explicar a alta subnotificação. Sem tratamento e acompanhamento adequado, as crises podem se tornar mais frequentes e evoluir para formas crônicas, agravando o impacto na qualidade de vida dos pacientes. Notícia no seu tempo.
E hoje, às 14h, a seleção brasileira encara o Japão em Houston, num duelo eliminatório que vale vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Apesar de reconhecerem que essa é a melhor geração da história do futebol japonês, jornalistas do país apontam o Brasil como favorito. Carlo Ancelotti afirmou que o time tem de estar preparado para tudo o que pode acontecer em uma partida eliminatória. Temos que estar preparados. Em uma eliminatória podem passar muitas coisas. Acho que a equipe está preparado, está motivado e tem confiança. Os últimos 2 jogos saíram bem, então a equipe está preparada para todo o que pode passar amanhã. Além de Brasil e Japão, hoje o Mundial entra em mais um dia decisivo de mata-mata, com outros 2 confrontos que valem vaga nas oitavas de final. Às 5h30, a Alemanha encara o Paraguai e Holanda e Marrocos fecham a programação às 10h. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Mônica Herculano e o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Estadão apresenta o vodcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.